Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, recuperado do Covid. Opa, não ouvi aí. Acho que caiu aí, cortou. Vocês estão me ouvindo? Eu tô, professor. Opa, então tá jóia. Esperar mais 3 minutos para dar os 7h25 e a gente começa. Bem, pessoal, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, professor. Então, vamos começando devagarzinho, mas vamos começando. Tá? Já deu 7h25. Começar da parte administrativa, né? O trabalho, alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho? Bem, Por enquanto nada não, professor. não, já falei que vocês podem Professor, já desculpa, começar mas eu pegando. voltei a semana passada, que eu estava com Covid. Hum, E onde que pega esses relatórios no jogo da empresa para fazer o trabalho? Ige, para te explicar é complicado, mas tem nos vídeos. Se você pegar os vídeos aí da aula, eu expliquei, eu mostrei para o pessoal. É que eu faltei, No eu dia, tava com Covid. não tem problema. No dia que a gente vê quando que nós fizemos o jogo de empresa, foi de vocês foi na Quarta passada. quarta passada. Então, vai no vídeo da quarta passada e assiste o jogo de empresa que eu mostrei os lugares onde vocês pegam as informações. Tá bom, então, professor. Tá bom? Então, tá tudo gravado. Obrigado. Tá? Se depois tiver Beleza. alguma dúvida, você me pergunta na próxima aula. Tranquilo. Tá? Valeu. Falou? Então, bem, pessoal, nós temos aqui nós já deixamos o trabalho que vocês têm que fazer. Os outros professores já passaram o trabalho para vocês ou não? De outras matérias? Sim. Quem que passou? E o que passaram? De metodologia e pesquisa operacional.
Engenharia econômica também. Engenharia econômica passou? Tá. Passou. Ele passou? Ele passou para achar fontes de aplicações e captação de recursos. Foi isso, né? De engenharia econômica 2, putz, eu lembro que ele deu 12 tópicos para a gente tinha que escolher um e desenvolver. Agora eu não sei. Certo. Foi o Augustinho, né, que passou isso? O Agostinho. Tá. E qualidade? O professor de qualidade passou já ou não? Toda semana ele está dando um Excelzinho para a gente fazer. Cada Sei. semana é uma atividade. Uma técnica Sei. diferente. Mas ele não deu geral, né, esse trabalhão. Não, ele está pedindo semanalmente. Tá. Tá bom. E o de pesquisa operacional, o que ele pediu? Pesquisa operacional é aquela parte de demanda e oferta. É pesquisa Certo. operacional 1 ainda. Hum. Que pega, tipo, os nós e vê da onde você pode criar uma nova fábrica para atender todo o mercado. Certo. O professor, ele falou que isso é em PO1, em PO2 a gente teve que fazer análise de um artigo lá, cada grupo tinha um artigo, aí, por exemplo, o meu era localização de CD, a gente tinha que explicar o que era e depois agora vai ter que fazer isso no Modelar. CPLEC. Tem que modelar, né? Exatamente. Tá. Que software que vocês estão usando? CPLEX, Python, mas o último que a gente viu agora foi o CPLEX. Tá. O solver vocês não estão usando, né? A gente fez isso lá no começo, mas aí foi pro Python e agora pro CPLEX. Ah, tá certo. Tá bom. Joia. Bem, o que nós vamos ver essa semana, tá, pessoal? Se a gente for dar uma olhadinha aqui, nós estamos aqui nessa semana do dia 10 e do dia 12, nós vamos ver as duas aulas, índices financeiros, tá? Então, continua nessa transparência, a mesma transparência da semana passada, tá? Aliás, eu acho que ainda só uma olhadinha uma coisa. Tá. Tem mais uma transparência essa semana que eu esqueci de colocar aqui para vocês. A gente já coloca já. Tá. Então, tá aqui. Pronto, já coloquei aqui. Então, tem essa, mas essa daqui eu acho que nós não vamos conseguir ver hoje. Nós vamos deixar para a semana que vem. Nós vamos ainda trabalhar nessa daqui da semana passada, que nós não terminamos, né, pessoal? Então, a gente começou. A gente estava vendo a análise financeira 1. Isso aqui. Ok. Bem, pessoal, vamos continuar mais um pouquinho, tá? Então, eu quero pelo menos falar essa primeira parte da aula. A gente começou a ver esses índices de liquidez. Então, liquidez, o que é? É a capacidade de pagamento das dívidas, tá? Então, o passivo, tirando o patrimônio líquido, né? Ele é dívida. É a capacidade de pagar esse passivo. Então, basicamente, a gente vai calcular a liquidez corrente, a liquidez seca, que é o ativo circulante menos o estoque,
e a liquidez imediata, que é caixa, bancos e aplicações de overnight, de curto prazo, pelo passivo circulante. Com isso, basicamente, a gente mede a capacidade de pagamento de curto prazo. Se eu quiser saber de longo prazo, eu entro nesse índice de liquidez geral, que ele é a soma do ativo circulante mais o de longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais longo prazo. Eu levo em consideração os dois. Tá ok? Índice de estrutura de capital. Como que está estruturado, né, as minhas dívidas? Eu estou pegando o dinheiro da onde? Quem que é o responsável pela maior fatia do dinheiro? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer, né? E aí a gente tem aqui o passivo circulante mais longo prazo sobre o patrimônio líquido, que é o endividamento geral. Opa! Não. A participação de capital de terceiros. Por quê? Porque o capital próprio é o patrimônio líquido. Então, se eu tirar o capital próprio, né, o patrimônio líquido, vai ficar sobrando o quê no meu passivo? Passivo circulante mais longo prazo, em relação ao ativo total. Então, isso aqui me dá a estrutura de participação de capital de terceiro. Poderia ser passivo de longo prazo aqui, ou passivo total também, que é a mesma coisa, né? E o índice de endividamento ao curto prazo, que é o passivo circulante sobre o patrimônio líquido. O índice de composição de endividamento, passivo circulante sobre o passivo circulante mais longo prazo. A gente falou de endividamento oneroso, né? O que é endividamento oneroso, pessoal? É aquela dívida que eu tenho que pagar juros. Basicamente, são os empréstimos, né? Pode ser um empréstimo de curto prazo. Então, olha aqui, esse empréstimo aqui. Pode ser um empréstimo de curto prazo e um empréstimo de longo prazo. Aqui, nesse caso, não tenho de longo prazo. Mas são aqueles empréstimos que eu tenho que pagar juros. Isso é chamado de recursos onerosos, né? Por quê? Porque os outros recursos, a princípio, eu não tenho que pagar juros, a não ser que eu pague em atraso, duplicata de fornecedor, tá? Salário de funcionários. Tem empresa que de vez em quando atrasa salário de funcionário. E ela vai pagar juros sobre isso? Nunca vi. Nunca vi pagar juros sobre salário de funcionário. Eles atrasam, empresa que atrasa salário, e depois fica por isso mesmo, tá? Agora, empréstimo não tem jeito. Empréstimo tem que pagar os juros. Senão, vai para o pau, né? Que a gente chama. Bem, existe esse índice de endividamento oneroso pelo patrimônio líquido. Então, eu vou fazer. Porque o anterior era o passivo menos o patrimônio líquido. Aqui é o passivo menos o passivo de terceiros, ou seja, só sobrou o patrimônio líquido, né? Então, esse aí seria o complemento dessa divisão aqui de baixo, né? Então, o complemento seria esse aqui, o patrimônio líquido. Então, é recurso oneroso pelo patrimônio líquido. Então, esses índices aqui são aqueles índices que a gente chama de endividamento. Agora nós vamos entrar, pessoal, nos índices que medem a eficiência operacional da empresa. Porque até agora a gente viu índices de liquidez, que mede a capacidade de pagamento, e índices de estrutura de capital, que mede aonde que estão alocados os recursos da empresa, né, as dívidas da empresa. Então, índice de eficiência operacional. Geralmente, a gente pode calcular ele de duas formas diferentes, ou em relação ao giro, ou em relação ao prazo. Tá? Então, o nosso giro, o nosso prazo, ele seria de um período, ou seja, de um ano. E imagina só o seguinte, pessoal. Se eu chegasse para vocês e perguntasse o seguinte, quantas vezes
você vai na faculdade por ano? Tá? Quantos dias você vai na faculdade por ano? Tá? Então, eu posso responder isso de duas maneiras diferentes, tá, pessoal? Eu posso responder, vamos supor que eu vá para a faculdade, agora, lógico que na pandemia nós não estamos indo nenhum dia, é zero, né? Mas vamos supor que eu vá 200 dias, de 365. Eu vou 200 dias. Eu poderia falar para vocês, vou responder para você, olha, eu vou 200 de 365 dias, tá? Então, uma das possíveis respostas seria essa, né? 200 dividido por 365, igual. Eu vou 0,54% do ano. Seria uma resposta. Você concorda ou não? Uhum. Outra possibilidade seria eu responder, olha, eu vou 200 dias por ano. Tá? Das duas formas, eu estou respondendo de forma correta. Tá? Só que uma, eu estou dando aquilo que a gente chama o giro e outra eu estou dando o prazo. Vamos dar uma olhada um pouquinho melhor como é que faz esse cálculo e a gente volta nesse exemplo. Então, o balanço continua sendo aquele nosso balanço. E o primeiro, giro de estoque. O giro do estoque é aquele giro de estoque que vocês estão calculando nos jogos de empresa. Tá? Então, ele diz quantas vezes eu viro o meu estoque em um ano, tá? Então, ou a gente faz pela quantidade de vezes por ano. Então, vamos lá, pessoal. O giro de estoque, vamos calcular. Quantidade de vezes que o estoque da empresa é renovado no prazo de um ano. Ele é calculado pelo módulo do CPV-CMV dividido pelo estoque médio. E ele me dá um número de vezes por ano. Então, vamos pegar aqui, ó. CPV-CMV, 143. Aliás, vamos fazer do X2. 188. Então, 188 em módulo. Pelo estoque médio. O estoque, pessoal, eu vou considerar o estoque de matéria-prima mais o estoque de produto acabado, vai? Então, 34 mais 87, mais 50 mais 22, dividido por 2, porque é a soma desses dois, mais a soma desses dois, dividido por 2. Eu tenho o médio, né? Então, 50 mais 34 por 2, 22 mais 84 por 2. Se eu fizer essa conta, vai dar 1,95 para x2 e x1 vai dar 1,99. Agora, detalhe, pessoal, em x1 eu não consigo fazer o médio porque eu não tenho x0 aqui, vocês concordam? Como eu não tenho x0, faz só 50 sobre 20, 50 sobre 22, só, tá? Então, não faz o CPV-CMV, que é 143, dividido por 50 mais 22. 50 mais 22. Por quê? Porque eu não tenho o x0. Agora, em x2 eu tenho o x1 para fazer a média. Então, faz a média. Aquilo que eu comentei com vocês na semana passada, tem autor, tem empresas que fazem só em relação ao ano, não fazem a média. Tem autores que fazem a média. Está certo ou está errado? Depende do gosto. Tá? Então, vocês vão encontrar de duas maneiras diferentes. Da mesma forma, tem autor que tira o estoque de matéria-prima, tem autor que não tira estoque de matéria-prima. Estou pondo tudo aí. Mas tem autor que fala, não, espera um pouquinho. Se é giro do estoque, esse estoque seria estoque de matéria-prima. Então, vamos considerar desculpa, estoque de produto acabado. Então, não vamos considerar a matéria-prima. Não está errado também.
Não esqueçam que essas fórmulas que eu estou passando, tá, pessoal? Elas podem variar de empresa para empresa e de livro para livro. Não tem problema nenhum. Se você quiser adotar aquele lá, adota, sem problema. Mas aquilo que a gente aconselha. Se adotou um, usa o mesmo critério para todos, para não dar diferença. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, eu estou calculando o giro. Agora, ele deu 1,95, tá? O giro quer dizer o número de vezes por ano que eu troco o estoque. O grupo Pão de Açúcar, tá, pessoal? Ele tem um giro de 20 e poucos, tá? Ele tinha, pelo menos uma vez que eu calculei, eu nem sei mais como é que está, de 20 e poucos por ano. Ou seja, a grosso modo, a cada 15 dias, ele vendia todo o estoque e começava tudo de novo. 20 e poucos. Uma outra forma de eu ver isso daqui é pegar esse número, 1,95, pegar 365 por 1,95. Ele me dá o número de dias que o meu estoque fica parado. Seria o mesmo índice, só que por número de dias. Eu coloquei assim lá no de vocês, nos jogos de empresa, tá, pessoal? Eu coloquei por número de dias. Mas você pode calcular por giro por ano. Dá na mesma. Tá? Então, esse aqui é o cálculo do giro. Vocês estão ouvindo, pessoal? Estamos Estamos sim, sim, estamos sim. Professor. Que deu uma mensagem aqui que a internet estava travando, então a gente fica. Então, aqui é giro. E aqui é número de dias, é prazo médio, tá? Então, a gente renova num prazo médio de 185 dias. Esse prazo médio é aquele que eu estou tendo nos jogos de empresa. Repare que, enquanto esse daqui, quanto maior, melhor, nesse daqui, quanto menor, melhor. Tá? Mas ele diz a mesma coisa. Eu consigo converter esse número de uma forma ou de outra. Fica ao gosto do freguês. Tá? Número de dias, tá, pessoal? Eu acho que é mais... Ei, solta isso aí. Oi, Solta isso aí. fala. Opa, então acho que não era comigo. Bem, em número de dias fica mais visível a coisa, né? Número de dias que está com o estoque parado, a gente vê lá nos jogos de empresa. A gente fala, ó, 360, puxa, você está um ano parado, né? Você está com o estoque parado aí há muito tempo. Mas você pode fazer também esse aqui, que é o número de vezes por ano, que é o giro. Bem, giro do contas a receber. Giro do contas a receber, ele é essa fórmula aí, receita brutas, dividido pelo contas a receber. E ele me significa quantas vezes por ano eu vendo e recebo, vendo e recebo, vendo e recebo, vendo e recebo, por ano. Tá? Não basta vender, tem que vender e receber. Então, quantas vezes é isso por ano? Se eu pegar aqui, receita bruta, dividido pelo contas a receber, que é esse daqui, tá? Ele me deu 314 por 202, 1,55. Então, ele significa que eu recebo 1,55 vezes por ano. Tá? Como é meio ruim de ver, a gente pode converter isso para o número de dias. Então, pega 360 pelo o giro do contas a receber, vai dar 232 dias. Significa o seguinte, demora 232 dias depois que eu vendi para receber, em média, que é um número ruim. Tá? Poxa, eu demorar todo esse tempo para receber, 6, 7 meses, é muito ruim, né? Giro do contas a pagar. Mesma coisa, eu vou pegar o custo da mercadoria vendida em módulo, tá?
Aliás, precisava pôr o módulo aqui, só que ele não está aceitando, ele virou figura isso aqui. O custo da mercadoria vendida em módulo, mais o estoque do ano, menos o estoque do ano anterior, tá? Dividido pelo contas a pagar. Isso vai me dar em vezes por ano, vai dar em giro, né? Então, não consigo mudar. Então, se eu pegar lá o CMV, 188, mais o estoques do ano, estou somando estoque de matéria-prima com estoque de produto acabado. Você vai achar quem usa, quem não usa dessa maneira. Menos o estoque do ano anterior, matéria-prima mais produto acabado. Tudo isso dividido pelo contas a pagar, ou fornecedores, né? Pode ser fornecedores aqui também, ou contas a pagar. Se tiver os dois, somos dois. Tá? 158. E vai me dar isso aqui, 1,5 vezes ao ano. Para converter isso em dias, sempre a gente usa 360 dias, né? 360 sobre o giro, 240 dias. Tá? E aí, pessoal, dá para fazer uma brincadeirinha legal. Se eu calcular o prazo médio de contas a receber, o prazo médio de estoque, o prazo médio de contas a pagar, eu consigo descobrir qual é o meu ciclo financeiro da empresa. Tá? Se esse ciclo é positivo ou negativo. Se ele for positivo, eu estou me financiando nos clientes, nos fornecedores. Se ele for negativo, eu estou financiando os clientes. Tá? Os clientes se financiam em mim. Então, o ideal seria que ele seja positivo. Por quê? Ele sendo positivo, eu tenho capital de giro. Senão, eu vou ter que usar o meu capital de giro para financiar os clientes, se ele for negativo. Se for positivo, eu uso o dinheiro dos fornecedores para me financiar, que é bem melhor, né? Bem, então, se eu pegar lá aqui, vamos pegar do X2, tá? O prazo médio do contas a receber em dia é esse daqui, 232, que a gente calculou aqui. É por dia, não dá para fazer por giro, tá, pessoal? Tá? Então, 232. Mais o prazo médio do estoque, que é 185. 185. Menos o prazo médio do contas a pagar. Prazo médio do contas a pagar, 240. Não. Ué, de onde que saiu esse número? Deveria ser esse daqui. Deveria ser esse daqui, 240, né? Então, aqui seria menos 240. Mas por algum motivo, não está. Está menos 307. Não sei de onde que saiu esse número aqui. Então, bem, de qualquer forma, supondo que esse número tivesse certo, que não está, tá? Eu tenho 177 dias, sinal que eu me financio nos meus fornecedores, tá? Por quê? Porque meu contas a pagar seria de 307 dias, tá? Enquanto meu contas a receber é 232 dias, eu recebo em 232 e pago em 307. E tem esse prazo médio que fica em estoque, antes de eu conseguir vender, para poder receber. Tá? Bem, aqui esse número depois eu preciso dar uma corrigida, tá, pessoal? Bem, aqui o exemplo da duplicata, né? Isso é uma duplicata, a gente já conversou, né?
É por aqui que eu calculo contas a receber e contas a pagar, né? Então, quando eu vendo a prazo, eu emito uma duplicata para o meu cliente dizendo que ele está devendo. Isso vale como um documento, como um contrato. Quando o meu fornecedor me vende a prazo, ele emite contra mim uma duplicata dizendo que eu estou devendo para ele, tá? E tem a assinatura, porque isso aqui é um contrato, tem validade de um contrato em que eu estou falando que eu estou devendo para o meu fornecedor, né? E eu tenho um prazo de pagamento, um valor a ser pago, tá? E tem todas as informações da minha empresa comprovando e minha assinatura aqui, tá? Então, esse é uma duplicata padrão, né? Bem, eu vou começar a fazer os exercícios aqui com vocês, tá? No segundo bloco. Então, nós vamos começar fazendo o exercício, fazendo alguma coisa, e depois eu vou começar o segundo módulo, tá? O de análise de índice financeiro, que é aquela segunda transparência. Tudo bem? Ainda tem mais alguns índices para a gente ver, só que eu não posso deixar tudo para a próxima aula, porque a próxima aula, por causa dos jogos de empresa, não dá para ver tudo. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Alguém ficou com alguma dúvida disso? Acho que vai aparecer só na hora do exercício, né? Tem que fazer exercício, né? Então, vamos lá. Se vocês quiserem ir abrindo o Excel, a hora que começar a segunda aula, a gente já dá partida direto. Bem, se não tem dúvida, eu já vou adiantar um pouquinho aqui a saída. Daqui a uns 10 minutinhos a gente volta, tá? 19h54, 20 horas, 5 minutos, mais ou menos, a gente deve estar de volta. Tá bom, pessoal? Tá bom, professor. Tá? Então, tá daqui um pouquinho.